Meu nome é Reinaldo Antônio Vessani Filho. Eu sou promotor há 22 anos. Já passei por várias atribuições dentro do Ministério Público, dentre as quais júri, feitos gerais, tráfico. Então, eu tenho um pouco de experiência processual. Vou falar para vocês que não é tão simples uma investigação dessa, porque ela não para no flagrante, nem no serviço essencial da Polícia Militar, que sempre nos ajuda, da investigação, da Polícia Civil, que é essencial. Eu achava que só o GAECO aqui de Rondonópolis tinha poucos homens. Aí eu fiquei sabendo hoje, aí pelo Dr. Godoy e Dr. Belão, que eles têm 4 investigadores, né? Cada um aí. É exatamente o número que eu tenho aqui. Então a gente tem que contar com essa parceria. Nós somos todos irmãos aí no combate ao crime. E nesse ponto nós não temos que ter vaidade alguma. Inclusive nós temos várias parcerias com o delegado federal, doutor Otávio, aqui. Nós temos com a Polícia Civil, principalmente os colaboradores, doutor Daniel, faz os flagrantes para a gente. E sempre a gente tenta atuar, principalmente o GAECO, aí o GCCO, a gente atua de forma mascarada, né? A gente atua por trás da cortina. Porque não interessa para a gente aparecer nem nada disso. Por isso, a gente, principalmente no GAECO, a gente compartilha muita informação. Inclusive, a Polícia Civil precisou aí também de uma extração de celulares, e a Politec deu um prazo aí de 1 ano para extrair, e o delegado veio me procurar e nós conseguimos, através do GAECO, com um pedido especial de autorização do magistrado, extrair esse celular e entregamos na mão do delegado, tá bom? E nós temos aí várias investigações juntos, e nós temos que continuar assim, com essa parceria, esquecer essa vaidade aí que a gente costuma ter, né? E eu estou no GAECO aqui com o doutor Ari. E o GAECO, para quem não sabe, é o Grupo Especial de Atuação no Combate ao Crime Organizado. Nesse sentido, nós somos diferentes um pouco do GCCO. Eu estava olhando aqui que o GCCO tem atribuição para sequestro, né? Algumas outras atribuições. Vocês, pelo que eu entendi, não precisa ter especificamente o crime organizado, né? Vocês podem atuar, e agora veio a atribuição também do roubo e furto de cargas, o que é ótimo aí para a gente fazer essa parceria. O que eu quero explicar para vocês é que o GAECO só atua quando tem crime organizado. E o crime organizado ele é definido na lei, inclusive, através da Lei 12.850. Antes, a gente usava o tipo penal do artigo 288, que é a antiga formação de quadrilha, e os tratados internacionais para tipificar o crime. Agora, nós não temos mais esse problema. A lei colocou aqui, ó, a Lei 12.850, definiu no artigo 1º o que é crime organizado. E aqui começa o nosso problema do GCCO, do GAECO e de toda a investigação, tá certo? A lei define organização criminosa e dispõe sobre investigação criminal, os meios de obtenção de prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. Considera-se organização criminosa associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou sejam de caráter transnacional. Ou seja, todos esses elementos do crime aqui, quando a gente começa a investigar, os delegados, o promotor, a gente precisa comprovar para o judiciário que estão presentes. Ou seja, a dificuldade já começa aqui, que precisa de 4 ou mais pessoas. Então, quando o Carley trouxe a denúncia para a gente, o que nós fizemos? Nós procuramos o delegado regional, o doutor Tiago, requisitamos para ele todos os BOs de roubos e furtos de carga, e aí chegou na nossa mesa lá uma porção de BOs que a gente precisava fazer a teia e o nexo causal entre esses motoristas que são cooptados e a cabeça ou o núcleo duro da organização criminosa. E por aí
nós começamos a investigação. O que não é tão simples, porque o policial faz o flagrante, mas por trás daquele motorista que foi cooptado, e pelas nossas investigações, nós descobrimos que eles ganhavam aí alguns R$1.000, R$2.000, R$5.000 para fazer esse desvio de carga e para adulterar a carga transportada, inclusive, e a gente tinha que fazer essa ligação e descobrir quem eram os cooptadores e quem eram os financiadores de toda a organização. Assim nós começamos a investigação. E é uma investigação, como o Carley disse, que ela durou praticamente 1 ano e meio. E toda investigação, os delegados sabem isso, de crime organizado, ela é demorada. Porque você tem que provar essa estruturação que ela exige. Então vamos passar. Associação de 4. A associação, você tem que comprovar a permanência. Então não adianta você pegar um núcleo duro, se aquele núcleo ele só se reuniu para fazer 1 ou 2 crimes. O judiciário só vai considerar que existe organização criminosa se você comprovar a permanência. Então você tem que comprovar que aquele núcleo cooptou 4, 5, 6 motoristas. Foi o que nós fizemos. Estrutura ordenada pela divisão de tarefas. Ora, aí nós entramos com a legislação, né, violamos o sigilo telefônico judicialmente, com autorização judicial, e aí nós conseguimos fazer essa teia, descobrir quem era o núcleo duro, e aí fizemos, através das escutas, dos relatórios aí, e da ajuda da polícia com os flagrantes. É essencial também colocar para vocês aqui que o GAECO não é uma instituição do Ministério Público. O GAECO é formado por Polícia Civil e Polícia Militar. E nós estamos tentando aí, né, cooptar, no bom sentido, né, os policiais rodoviários federais para trabalhar com a gente. Inclusive, nós já temos um convênio, me parece que teve a cessão de um policial rodoviário federal para o GAECO de Cuiabá, né? Parece que foi o Carvalhal, né? Ele foi cedido para a inteligência, e isso é muito bom, porque ele tem acesso direto a OCR, então, isso facilita muito o trabalho do GAECO, para saber onde está essa carga roubada, quem passou e etc. Então, essa divisão de tarefas, a gente pega esse núcleo duro, e o que a gente descobriu nessa que nós investigamos? Tem um órgão que é o financiador, que é o cabeça, né, que é o dono do dinheiro, e tem um que faz o vira, que eu vou explicar para vocês o que é. Eles trocam a carga real, eles trocam por uma carga adulterada. Geralmente eles colocam varredura, como foi dito aqui. Varredura deve ter mais especialista aqui, mas pelo que eu entendi, conversei com o fiscal do mapa, a varredura é o que cai da carga, né? É o que cai da carga do caminhão no chão. Pode ser de acidente, pode ser na hora de descarregar, né? É tudo varrido do solo. E o que é interessante da varredura, a gente saber legalmente aqui, os policiais e todo mundo? A varredura, segundo o mapa, ela é proibida de comércio pelas indústrias. A varredura só pode ser vendida diretamente ao produtor. Então, como ela só pode ser vendida ao produtor, e quando a gente entra na busca e apreensão desses barracões, onde era feito o vira, a troca da carga, nós pegamos toneladas de varredura. Mas o que vocês estão fazendo com isso, se vocês não podem comercializar? Aí, como veio a PRF aqui e disse, eles estão levando o adubo bom para vender para o receptador com a nota de transporte de varredura. Mas vocês estão vendendo a varredura para quem? Nós estamos vendendo para fulano. Não, mas vocês são indústria, vocês não podem vender varredura. Já começa daí, já lasca uma multa nele. Entendeu? Já chama, liga para o fiscal do mapa aqui, ó, o cara está vendendo varredura. Então começa daí. Inclusive na nossa operação, o que nós tivemos que fazer? Como o doutor Ari Madeira está comigo no GAECO, nós já ligamos para o chefe da SEMA aqui e falou, ó, manda 4 fiscais lá. Já lacrou os barracões, o que não adiantou nada, porque ontem nós fizemos uma prisão e ele estava no barracão adulterando carga de novo, mas estava lacrado pela SEMA, ele não poderia utilizar o barracão. Ele já arrancou o lacre e estava lá de novo. Então ele vai tomar outra multa, entendeu? E tem o problema também, porque na investigação, nós com a Receita Estadual, nós vimos que a Receita Estadual ela é meio reticente, ela não quer te dar informação, porque ela fala do sigilo fiscal. Só que não se quebra sigilo fiscal com informações de entrada e saída da empresa, porque você não sabe o saldo da empresa nem nada. E essas informações elas são públicas.
Nós, então, procuramos o Ministério Público Federal e descobrimos que eles têm uma ação civil pública obrigando, inclusive judicialmente, os fiscais da Receita Estadual ou o responsável, o chefe dos fiscais, a nos fornecer, inclusive, doutor Belão e doutor Márcio, eles são obrigados, judicialmente, sob pena de multa de R$ 1.000 por dia, a nos fornecer toda a informação requisitada. Então, nós descobrimos que já tem essa CP do parceiro irmão Ministério Público Federal. Nessa quadrilha que nós investigamos, nós descobrimos o quê? Eles se dizem fabricantes de fertilizante. E deram saída de, vamos supor lá, tem vários tipos de fertilizante que eles falam que fabricam. Eles deram saída de toneladas de um tipo de fertilizante e a hora que nós fomos ver a entrada, eles não compram matéria-prima. Ou seja, é mágica a empresa. Ele não tem matéria-prima e ele vende um produto que ele não fabrica. E aí nós já chamamos e pedimos para o juiz da 7ª Criminal, doutor, tem crime tributário, dá cópia aqui, nós vamos mandar, inclusive, para o Ministério Público para fazer as denúncias pelo crime tributário, porque as notas são falsas. Então, eles vão tomar, se nós conseguimos provar durante o processo, né, nós temos filmagens, escutas e etc., essa investigação durou 1 ano e meio, vão tomar a condenação pela organização criminosa, pelo furto qualificado, pelo crime ambiental e também aí pela fraude tributária. Então, na verdade, aí as penas vão ser altas. Inclusive, dessa operação, que é a Operação Placebo, nós temos 5 presos, os 4 primeiros, eles foram presos logo, o juiz já deu, né? O juiz da 7ª Criminal já nos deu a prisão, e ontem nós prendemos o último aí que nós pedimos. Já teve HC preventivo de 1, o tribunal já negou. Pelo que a gente está vendo das provas colhidas, e o judiciário tem um grande problema, né? A magistrada que está aqui sabe disso, é o volume de serviço do juiz. E como a investigação durou 1 ano e meio, quando chega para o juiz, são 4, 5 volumes para ele analisar. Então, a gente tenta, é lógico, né? O Ministério Público paga pelos excessos. Eu tento não dar entrevista, eu vim aqui porque o Carley aí foi irmão nessa Operação Placebo, e a gente busca parcerias com a Polícia Civil. Realmente a gente não consegue. A informação, para vocês terem uma ideia, teve uma pergunta aqui, não sei de quem da plateia, eu não reparei, para o delegado, né, acho que foi para o doutor Gustavo, os dois são Gustavo, o doutor Gustavo, mas são as mesmas quadrilhas? Nós percebemos que essa quadrilha que nós investigamos, o que eles fazem? Quando o produtor está comprando fertilizante para plantar, eles furtam o fertilizante. Quando está colhendo, eles furtam a soja. E tem vários indícios nas nossas escutas, nós não podemos falar com certeza, porque nós não pegamos, que eles também transportam droga no meio da carga. Então, a pessoa que está no mundo do crime, ela não mede muito essas coisas. Foi como a gente, para a pessoa comum, se alguém interditar a sua empresa lá, você não vai mexer nos lacres, né? Está interditada. O pessoal do mundo do crime não está nem aí. É o problema que a gente tem com a legalização de arma. Se você legalizar a arma, der arma para o cidadão ou não der, o bandido continua com a arma. Não adianta você exigir um monte de documento. O bandido não vai tirar documento para ter arma. Então é o mesmo problema que a gente tem. Quem está no mundo do crime não vai obedecer uma restrição administrativa de não poder entrar na indústria. Ele já está cometendo crime. Então isso não adianta. Ou você pede a prisão e para. Inclusive, quanto a isso, eu tenho que falar até com o Carley, nós temos um projeto que nós vamos propor para o presidente do tribunal, através do Procurador-Geral de Justiça. O que a gente quer? Os caminhões que reincidem, que a gente tem o problema de guardar esse caminhão. Então, o delegado é obrigado a nomear um fiel depositário. Geralmente, ele devolve para o próprio motorista, que é o ladrão. E aí a gente quer fazer o quê? Quer fazer com a associação, com a iniciativa privada, tudo, um convênio para que as empresas que tiverem interesse façam o seguro total do caminhão, dê a manutenção e fique usando. A gente quer tirar o caminhão do ladrão. Entendeu? A gente vai ver aí se o judiciário abraça essa causa. Porque o que a gente vê, o último furto de fertilizante grande foi de uma empresa que fica... Eu vou tentar não falar nome de ninguém, às vezes escapa, eu peço até desculpa para vocês. O último, teve a pergunta também da plateia, se as transportadoras estão envolvidas. Na verdade, não são as transportadoras.
são pessoas que são cooptadas dentro das transportadoras. E isso a gente verifica quando a gente está investigando essas pessoas pelos sinais externos de riqueza. Você vê lá o salário da pessoa é R$ 2.500. A pessoa está andando de BMW. Aí você já vê, tem alguma coisa errada. Vê se ela recebeu uma herança, se ela ganhou na loteria. Não, ela está andando de BMW. Então, a gente já pega por aí. E a última foi de uma transportadora. Não é transportadora, ela é armazém de fertilizante, na verdade, fica perto da Rumo, né, do Porto Seco. Uma pessoa que foi cooptada dentro da transportadora, e aí nós descobrimos a falha da transportadora nisso aí. Várias pessoas tinham a senha para emitir segunda via de nota de transporte. Então, você quando vai investigar, fala, mas quem emitiu essa nota de transporte? O que eles fizeram? Conseguiram desviar 17 cargas. Quando chegou a informação, através da Polícia Militar, nós prendemos 4 carretas. 4 carretas com a placa adulterada e 4 CNH falso, querendo levar o fertilizante. E aí começamos a investigação e a gente já descobriu que tem uma pessoa dentro da transportadora que soltava outra nota. E aí a hora que você chega para o responsável da transportadora, mas quem tem essa senha que soltou as notas com placa falsa? São 10, 20 pessoas. Aí nós falamos, olha, sua segurança pode ser fraudada a qualquer momento. Você tem que ter uma senha por funcionário. Porque se ele tem uma senha por funcionário, já dá para ir lá e pedir a preventiva da pessoa. Agora a gente tem que fazer uma investigação para descobrir quem foi a pessoa. Então vamos continuar aqui. Além disso, tem que ter finalidade da vantagem de qualquer natureza, a prática de infrações cuja pena máxima seja de 4 anos. Aqui nós estamos falando de furto, né? Furto qualificado. Nós pegamos com alguns agentes da PRF, alguns agentes experientes, por exemplo, não é só furto. Os delegados sabem que tem muitos motoristas que falam que foram roubados, mas, na verdade, não foram. Inclusive, num desses flagrantes, um dos agentes do GAECO conversou com o agente da PRF e falou, doutor, ele falou que foi roubado às 4 da manhã e deixaram ele no mato preso. Só que o cara está de short, ele não tem uma picada de pernilongo, ele não tem nada. É mentira. Então, esse motorista, ele cometeu outro crime, que é a comunicação falsa de delito. Porque ele quer ludibriar as autoridades falando que ele foi vítima de roubo, quando ele não foi. Então, eles usam de todos esses artifícios para tentar aí, e estão conseguindo, né? Aí eu conto com a participação de vocês, todo esse desvio de carga. Aqui, como no artigo 1º, ele define o que é organização criminosa, com todos aqueles requisitos, a gente tem que fazer e demonstrar para o judiciário aquela teia, o que faz cada um dentro da organização criminosa, o que não é tão simples, por isso a investigação é demorada. E os verbos do núcleo aqui, promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente, diretamente ou por interposta pessoa, indiretamente organização criminosa. Pena de 3 a 8 anos. Então, aqui, qualquer desses verbos aqui, ele está enquadrado. Constituir, né, o motorista lá que vai levar a carga, ele está promovendo, constituindo. Tá? Tem até uma causa de aumento de pena para quem são esse núcleo duro que comanda a organização criminosa. Nós vamos ver aqui para frente. Ó. Aí tem um resumo do que são considerados esses verbos. Né? Esse integrar aqui é o coringa que o Ministério Público e o delegado tem. Porque integrar é fazer parte, juntar-se, completar. Aqui você consegue enquadrar várias atividades. Tá? Você só precisa provar aí o nexo causal com a organização. Inclusive os depósitos de dinheiro, a gente consegue, junto com o COAF, os relatórios de investigação financeira, aí a gente faz uma investigação, faz um relatório e comprova lá que houve o depósito, por exemplo, que o motorista que desviou a carga, houve um depósito da pessoa para ele. Ou ele pagou em dinheiro, ele sacou no mesmo dia a quantidade que o motorista preso em flagrante falou que recebeu. Já tem um grave indício. E, geralmente, o motorista, quando cai, ele começa a entregar. Aí ele fala, não, fui em tal lugar, fiz o vira, lá, troquei a carga. Aí ele quer sair, e aí a gente fala, você só vai sair se você falar o que aconteceu. O parágrafo 1º foi muito bom também, que nós tivemos esse problema aqui na Rumo, mas eu não pude
instaurar o PIC, né? O PIC, para quem não sabe, o delegado instaura o inquérito policial, o promotor instaura o procedimento investigatório criminal, que é o PIC. Só muda de nome, mas é a mesma coisa. Impedir, quando alguém impede, na mesma pena incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação. Nós tivemos notícia, através do chefe de segurança da Rumo, que um sindicato, Carly, procurou a chefia de segurança e ameaçou, se continuasse comunicando a PM, a Civil ou o GAECO das cargas adulteradas, eles iriam fechar, fazer uma greve na frente da Rumo e ninguém ia embarcar mais. Só que aí a delegada ficou toda com medo, falou que ameaçaram ela de morte, ela é de Curitiba. Ela ligou para mim, eu falei, me dá uma declaração, que eu vou pedir a prisão de todo mundo. Não posso. Eu falei, não, a senhora está reclamando para mim, mas se a senhora não me der um documento, eu não posso fazer nada. Eu ia enquadrar eles aqui, impedir e embaraçar investigação de crime organizado. Como é que o chefe de segurança vai falar, não aviso mais a polícia que tem carga roubada aqui dentro? Senão eles vão fazer greve? Entendeu? Então a gente tem toda essa briga que a polícia tem, a gente tem também. E a gente tem, né, a doutora juíza que está aqui, ela sabe, meu pai era magistrado, né? Ele faleceu ano passado, então eu tenho grande respeito pelo judiciário. Mas, infelizmente, nas instâncias especiais e superiores, doutor, o judiciário está deixando a desejar. Eu trouxe até umas decisões aqui para vocês, para os policiais, para os delegados, o delegado GAECO, que está aqui nos prestigiando, para aqui Força Tática, o comandante, para ler a decisão. A senhora que é magistrada vai ver o absurdo que estão decidindo na 6ª turma do Tribunal do STJ hoje. Entendeu? Eu sei que decisão judicial se cumpre. Tanto que eu tive que cumprir uma do TJ muito contra gosto, sob pena de responder por crime de desobediência. Mas eu cumpri. Mas a gente continua aí na luta, como o doutor Gustavo deixou bem claro aqui. Mas a maioria dos magistrados são muito parceiros. Inclusive, enquanto não está delineada o artigo 1º, organização criminosa, como a 7ª vara criminal tem muito trabalho, a gente tem ajuizado aqui para os juízes de 1º grau, até a gente delinear. Aí a gente chega para o juiz, doutor, agora nós temos organização, pode declinar para a 7ª. Porque não tem condições, são 2 magistrados, né, se não me engano, a doutora Ana e o doutor Jean agora, e eles têm um excesso de serviço. O doutor Jean foi muito parceiro nessa operação placebo, porque o juiz que estava lá, o doutor Jorge, se não me engano, ele teve uma licença médica e vários processos ficaram parados por isso, até o doutor Jean chegar. E nós tivemos contato direto, ele foi muito rápido em nos atender, inclusive alguns endereços estavam errados, ele corrigiu para a gente os mandados, e nós agradecemos o judiciário pela rapidez com que ele decidiu. Então, vamos lá. Então, se alguém embaraça ou impede uma investigação de organização criminosa, ela vai responder pelas mesmas penas. Aqui eu vou falar dos crimes. O pacote anticrime, vocês sabem, né, principalmente quem é do judiciário, que ele foi desvirtuado, principalmente em alguns aspectos. E o que acontece? Estelionato. Para o delegado hoje enquadrar um delito desse, que o cara adulterou a carga em estelionato, ele precisa de uma representação. Foi condicionada a representação no pacote anticrime. Então, o delegado não quer trabalhar, não. Ele não consegue identificar a vítima, ele precisa de uma representação para investigar. Então, ele faz o BO lá e tenta identificar. Então, os problemas que a gente tem com o legislativo aí. Para vocês terem uma ideia, a lei de interceptação telefônica, depois eu vou colocar ela aqui, no seu artigo 5º, ela fala literalmente que a interceptação telefônica só pode ser prorrogada uma vez por 15 dias. E o pacote anticrime não mudou isso, só mudou o que não precisava. Ora, o STJ que veio e falou, não, é impossível o delegado investigar com 15 mais 15, 30. Então, o STJ veio e jogou uma pá de cal na lei. Ele falou, não, pode prorrogar por quantas vezes forem necessárias. E, apesar disso, nós temos ainda alguns ministros que falam, não, por mais de 1 ano e meio, aí é pior para a gente, porque a lei não coloca o prazo máximo, aí fica um negócio no subjetivismo do magistrado. Isso é pior para o delegado e para o promotor.
Porque, por exemplo, se cai um HC na 5ª turma, a chance de denegar é enorme. Se cai na 6ª turma do STJ, a chance do advogado conseguir, com as decisões que eu vou ler aqui, é quase de 100%. Então, vira loteria, o judiciário não pode ser loteria. O judiciário tem que ter coerência no que decide. Você não pode ser advogado, principalmente quem advoga, ficar torcendo, se cair na Câmara tal, eu ganho. Se não cair... Isso é loteria, gente. O judiciário tem que ter coerência nas decisões. Assim como o promotor. Por que saiu no pacote anticrime que a gente não pode expor a imagem ou o nome do réu sob pena de crime de abuso de autoridade, né, Excelência? Por quê? Porque alguns do Ministério Público abusaram. Abusaram. Fizeram o PowerPoint lá, que a gente sabe que agora o candidato aprendeu a falar só por causa do procurador que pôs lá. Então, o que a gente vê aí? Tem abusos que a gente tem que coibir. Eu, no GAECO, não gosto de dar entrevista, não gosto de aparecer. Porque a gente tem que agir na espreita, a gente tem que investigar, ninguém saber o que está investigando. Isso ajuda muito, tá certo? Então, vamos lá. O furto, nós enquadramos no furto qualificado, aqui o roubo de carga, e eles vendem porcaria para o receptador também. Nós descobrimos que uma carga de fertilizante, eles misturam ou fazem o que eles chamam a boca do bag, só põe o bom por cima, ou eles fazem a cama, que só põe o bom por cima da carreta quando é a granel, e eles vendem já, cada carreta boa, eles vendem 3. É igual eles fazem com a cocaína. Eles misturam com tudo que é porcaria para volumar e para aumentar o lucro. Então, nós enquadramos eles aqui, ó, em subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, com abuso de confiança mediante fraude, e com 2 ou mais pessoas, porque já está na organização criminosa. Inclusive, nós fomos estudar isso, se o judiciário considerava o concurso de 2 ou mais pessoas bis em idem, porque eles já estão sendo denunciados na organização criminosa. E nas jurisprudências do STJ, eles não consideram. Eles falam que a organização criminosa é outro crime. E o furto, quando é cometido com 2 ou mais, cabe à qualificadora. Então, nós colocamos isso na denúncia, para a pena deles ser maior um pouquinho, né, para a gente ver se segura esse pessoal quanto mais tempo preso. E o que os delegados falaram aqui, do GCCO, é a grande verdade. A gente tem que descapitalizar eles. O grande problema, nessa quadrilha que nós investigamos, eles já compraram fazenda, eles já compraram transportadora, eles estão fazendo, com os próprios caminhões eles estão fazendo. Isso aí. Tem transportadora deles com 20 carretas no nome deles. Então, eles amealharam aí já um dinheiro, e aí fica difícil para a polícia, os delegados sabem isso, porque eles começam a legalizar parte do dinheiro, com atividade ilícita também. E aí fica mais difícil a investigação. Então, a gente tem que matar eles no ninho, antes que eles legalizem parte do produto roubado. Aí eles começam a legalizar e misturam o lícito com o ilícito, aí o juiz, na hora de julgar, se ele ficar na dúvida, ele vai absolver. O juiz funciona assim, ele só pode condenar se ele tem certeza. É isso que a lei nos coloca. Ó, o furto, nós percebemos que tem grande participação do motorista. Ele aceita receber 1.000, 2.000, 5.000, depende do valor da carga. E ele utiliza os barracões, né, pela organização, e subtrai parcialmente a carga de boa qualidade e insere em produto inferior. O modus operandi são vários, tá? Aqui é um bag, tá? Nós tivemos vários produtores que descobriram que a carga era adulterada porque os bags estavam sujos e rasgados. Quando essas empresas de fertilizante, elas tomam cuidado com o bag. Então, o produtor chamou o agrônomo da fazenda dele, fez o teste e recusou a mercadoria. Isso nós contamos também com as informações da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil. Sempre nós avisamos o produtor e pedimos para ele chamar o delegado local para fazer o flagrante pelo furto. Outro problema que a gente tem, muito grave, é que a Politec de Estado do Mato Grosso, apesar de aqui ter um agronegócio muito forte na economia, ela não tem o equipamento para análise de fertilizante. Então, nós temos que contar com as empresas privadas ou mandar para o laboratório do MAPA, que fica em Goiânia, para fazer as análises.
Então, a gente está fazendo as coletas pela Politec e mandando para fora, para análise, para vir de um laboratório oficial. Aqui é o tipo do roubo, né? O roubo, para quem não é policial, a maioria aqui é da polícia, precisa ter violência ou grave ameaça contra a pessoa, tá? É a diferença do furto. Ali é o que eu disse, ó, algumas organizações tentam simular a ocorrência de roubo. E existe a participação do motorista que auxilia no desvio da carga. O que nós percebemos também, Carley, que é um problema das transportadoras, é que o rastreador fica no trator. Então, o que o motorista cooptado faz? Ele para no posto de gasolina, ele fala que foi fazer uma refeição ou o pneu furou. Teve alguns que até pegaram nota fria de borracheiro. Vai escutar o borracheiro. Furou o pneu dele, não fiz nada, doutor, ele pediu a nota. Ele para, fala que furou o pneu, porque tem o rastreador no trator. Ele deixa a carreta lá com a chave no contato e vaza. Chega a quadrilha com outro trator, engata na carga, leva para os barracões, faz o vira e devolve a carga adulterada no mesmo lugar. Ele vai, engata e continua a viagem. Ele fala para o patrão, furou o pneu. Por que não é crime de estelionato e nós chegamos a essa conclusão? Porque quem estuda direito sabe, o estelionato, você engana a vítima. Você convence ela te dá o produto espontaneamente. E a subtração não. Você faz uma fraude para enganar a vítima. Então, como eles adulteram a carga, é lógico que vai cair no furto e não no estelionato. Por isso, nós não precisamos pegar a representação de ninguém e nós fizemos uma denúncia. Porque não é condicionado a representação furto qualificado. O que nós temos de problema também é que, apesar do grande esforço da PRF, da Polícia Civil e da Militar, que sempre nos atendem prontamente, fazem todos os flagrantes, nós temos o que a gente chama de cifra negra, né? Os delegados sabem melhor do que eu o que é isso. O que é cifra negra? São os crimes que sequer são comunicados às autoridades públicas. Então, a estatística que o doutor Belão mostrou aqui, doutor Godoy, a estatística que a PRF, vocês podem multiplicar isso por 3 ou 4, porque o que passa e a gente não consegue pegar é muito mais. E pior, né, se a gente for ver os índices de condenação por roubo e furto de carga, eles são bem menores, porque esse pessoal tem um monte de benefício legal, como são os acordos de não persecução penal agora, que eles vão poder fazer, se for primário, são a suspensão condicional do processo. E é assim, aí fala assim, mas o delegado não prende. O delegado prende, ele fixa a fiança, o cara paga. Nós já tivemos aqui, o doutor Santiago, que fez a prisão para a gente. O que aconteceu? Primeiro foi o delegado de Pedra Preta, João Paulo. Ele prendeu o cara para a gente, fez o flagrante. Aí o escrivão, o doutor João Paulo estava em Pedra Preta, o escrivão devolveu a carga para o motorista ladrão. Fez um fiel depositário. Aí eu falei, cadê a carga? O doutor João Paulo devolveu para o motorista. Eu falei, não, essa carga aí é fertilizante bom, não é para devolver. Onde está? Não, acabou de sair. O doutor Santiago correu atrás e pegou. Ele conseguiu pegar 4 horas depois. Nós analisamos a carga antes e depois. Ele já tinha trocado a carga. Nós fizemos 2 flagrantes em um dia, pois o juiz teve que soltar as 2 vezes. Por quê? Boletim de ocorrência não é considerado nem antecedente. Ele tinha um flagrante. Aí fala, não, o judiciário solta. Não é o judiciário. A legislação nossa é frouxa. O cara foi preso 2 vezes em flagrante no mesmo dia por roubo de carga e foi solto. E a pressa que o legislador põe para se soltar. O legislador, ele acha que todo mundo é de boa fé. Então, ele legisla com essa cabeça aí, que a gente chama de Alice no País das Maravilhas. E vocês vão ver que não é assim. O bandido que é bandido, os delegados têm muito mais experiência que eu, ele nunca vai dar autorização para a polícia entrar na casa dele. Ele vai falar que ele apanhou. Ele bate a cabeça na grade e fala, delegado que me bateu. Nunca você vai ter isso. Isso é pessoa de boa fé. Se você fizer legislação para pessoa de boa fé, você vai apanhar. E você vai ter bandido na rua. Porque o delegado não consegue fazer mágica. Você faz uma legislação frouxa, o delegado, o promotor e o juiz são obrigados a cumprir a lei. Então, o que a gente precisa mudar, principalmente, é a cabeça do pessoal lá em Brasília. E a cabeça dos ministros do Supremo, né? Não querendo criticar, mas criticando, os ministros, principalmente dos superiores tribunais de justiça, eles têm ativismo judicial, eles legislam. Você pega uma coisa absurda o que eles fazem. Gilmar Mendes, por exemplo, falou que não pode conduzir coercitivamente o réu. Sabe qual é a solução da polícia? Que os delegados
e o promotor chegaram à conclusão, se a gente não pode pedir a condução coercitiva do réu, a gente junta mais prova e pede a preventiva. Ou seja, ele acha que nós vamos prender. Nós não vamos deixar bandido na rua. Se o juiz colaborar com a gente não pode conduzir ele para ser ouvido à força, né? E pior, o delegado conduzia, mas ele tinha o direito ao silêncio. Então ficava uma coisa esquisita. Agora, o delegado não pode mais, o réu não pode ser conduzido. O Gilmar Mendes, numa liminar, suspendeu uma lei feita pelo Congresso, monocraticamente. É muito poder para o ministro. Ou eles mudam esse regimento interno para o cara só poder fazer isso de forma colegiada, ou vai virar essa bagunça que nós estamos vendo. Entendeu? É uma crítica, não aos ministros do Judiciário, ao sistema como ele está hoje. Outra coisa interessante que a gente vê, os ministros do Supremo, vocês veem lá cada absurdo que acontece. Eles pegaram um mandado de segurança de um juiz de primeiro grau, que entrou contra o CNJ, e aproveitaram e embutiram ali os ministros do Supremo, na fundamentação do mandado de segurança, que os ministros do Supremo não estão sujeitos ao CNJ. Então, o CNJ não fiscaliza eles. Não pode instaurar um procedimento de uma advertência contra o ministro, administrativamente. E aí, se você pegar o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, não tem órgão de corregedoria. Então, eles realmente são supremos, eles são intocáveis. Imagine para investigar criminalmente um cara desse. Quem que vai autorizar? Só se você for para o céu, você não consegue. Então, o sistema está errado. Contra ele só tem impeachment. E os impeachments, como nós sabemos, são engavetados, porque dependem do legislativo. E aí nós não temos a colaboração da maioria. Então, vamos continuar aqui. Falta de comunicação dos órgãos públicos. Inclusive, nós temos associações privadas que têm mais informação que a gente está tentando fazer os convênios aí para tentar buscar essa informação. Dificuldade de obtenção de dados na Cefaz, que eu já falei aqui, nós descobrimos uma ação civil pública em que o chefe dos fiscais se negar para o delegado de polícia, para o promotor ou para alguma autoridade informação sobre a entrada e saída da empresa, ele fica sujeito a multa de R$ 1.000 por dia. Tá? Que ele atrasar na informação. Ou ele justifica que atrasou e fornece, senão ele pode pagar essa multa. A alta complexidade das investigações. Por quê? Como o artigo 1º coloca todos aqueles requisitos da organização criminosa e o GAECO, junto com a civil e a militar, só pode investigar a organização criminosa, a gente tem que desfazer aquela teia. E aí a gente faz um PowerPoint, só para o juiz, para o magistrado, sigiloso, e mostra para o juiz o que faz cada um. A gente realmente desenha para o juiz. Esse aqui faz o vira, esse financia, esse dá para a carregadeira. Nós pegamos até nas escutas, um falando para o outro assim, olha, tem um comprador de soja, eu não tenho. Você tem aí? Tenho, que chegou ontem. Pode mandar ele vir aqui buscar. Então, a mesma quadrilha que rouba fertilizante faz também o resto. Inclusive, nós pegamos classificador da Rumo, que o cara jogou milho dentro, ele falou que era soja. Então, como o doutor Vitor Hugo me colocou, né, quando nós começamos a fazer essa parceria com o GCCO, ele falou, Reinaldo, fica tranquilo, tem bandido para todo mundo. Vamos pagar informação aqui, vamos pegar esse povo, porque bandido não vai faltar para a gente. Aqui foi a Operação Placebo, aí que nós tivemos grande apoio da Polícia Rodoviária Federal, através das informações, através, inclusive, do cumprimento dos mandados. A Polícia Rodoviária Federal nos mandou 70 homens, o helicóptero. Isso foi muito bom. A militar também participou com a Força Tática, o Coronel Cândido não estava na cidade, mas ele mandou... acho que o Coronel Melesco, acho que foi, ele participou também, a Civil participou com o doutor Tiago, nosso regional aqui, também participou com a gente, foram mais 60 homens do GAECO, e o que foi importante dessa operação? Nós deflagramos a operação e ainda tinha o final de uma escuta das investigações. E o que a gente escutou? Nas escutas, a gente já viu que a repercussão foi tão grande que até quem não era alvo, devido ao efetivo policial da PRF, da Civil, da PM, que entrou nesses barracões de uma forma abrupta, de repente, o helicóptero junto, todos os ladrões de carga, e quem não era ladrão de carga, comando vermelho, escuta que o colega tinha, saíram da cidade. Eles deram paz aí, pelo menos por 48 horas para a população.
Porque foi mostrado que o poder público está presente e vai combater o crime. Aqui é o resumo da investigação, tá? Eles não conseguem justificar, por exemplo, nas nossas buscas e apreensão nos barracões, o que eles faziam com toneladas de varredura, o que eles faziam com caixas de xadrez vermelho, o que eles faziam com sal grosso. Eles vão ter que explicar para o juiz isso. Ah, estava lá porque eu faço churrasco todo dia. 10 indivíduos, nós já fizemos a denúncia, tá? A investigação continua, porque nessa parceria com o GCCO, com a Polícia Militar, com a PRF, vai continuar. Nós pedimos o apoio do Carley. Inclusive, no bloqueio de bens, o Carley nos deu um relatório aproximado da estatística de roubo de carga, um relatório todo substancial, que o prejuízo foi de mais ou menos isso. Nós fizemos uma conta aproximada, nós pedimos bloqueio de 9 milhões dessa quadrilha. Inclusive, nós já descobrimos que eles têm fazenda em nome de terceiro, nós já vamos pegar a comprovação que essa fazenda realmente é dele, para o juiz nos dar o bloqueio disso, para ser ressarcidas as empresas. Porque o grande problema que a gente tem é encontrar as vítimas, porque depois que eles misturam o produto com aquela porcariada, nem a empresa que fabrica, ela vai saber de quem que é. Eles estragam o produto. Aqui é mais voltado aos policiais, só para esclarecer aí que nós tivemos um problema aí com a polícia, porque o quê? Quando sai um mandado de prisão, os delegados sabem isso melhor do que eu, implicitamente, tudo que está no corpo da pessoa, a polícia pode pegar. Você não precisa ter no mandado de prisão que o juiz autorizou pegar o celular. Se o celular está no bolso, o delegado, opa, dá aqui para mim, está apreendido. Tá? Então, isso é bom esclarecer, principalmente os investigadores, policiais militares, quando pega traficante, coisa grande. Ah, o celular, porque o advogado vai lá, a primeira coisa que ele quer é o celular de volta. Fala, não, mesmo que for para devolver, você apreende no BO, apreende no inquérito e deixa a autoridade policial, que é o delegado, faz por escrito. O delegado te devolve, se não interessar. Agora não vai na conversa do advogado, não, esse daí não pode, estava no carro dele. Não, conversa com o delegado vai olhar aqui. Se ele entender que é para devolver, ele devolve. E nós já tivemos vários problemas do agente devolver na hora para o advogado o celular que é o que interessava para a gente, não era nem a prisão, e aí o celular some. Tá? Que nós temos um grande problema, principalmente com o judiciário e com os tribunais superiores. Eles entendem, as quadrilhas conversam por WhatsApp, porque é criptografado. Então, eles entendem que o promotor e o delegado não pode pedir o espelhamento do celular, porque o entendimento deles é que o promotor e o delegado não pode pedir o espelhamento do celular. Eles alegam que a gente pode mexer na conversa. Só que nós temos a tecnologia dos hashes. Por exemplo, uma foto digital que você tira, você tem os metadados, você põe no processo, se ela for alterada, muda os metadados. O hash é o quê? Se você alterar aquela conversa, o número do hash não vai bater. Então, é possível, só que o judiciário não autoriza espelhamento. E aí eles utilizam o WhatsApp e a gente não consegue, só consegue pegar o que está no celular. Então, nós temos esse problema. Ah, doutor, mas e o Moro? O Moro foi anulada a operação dele com espelhamento de celular, sem autorização da Justiça, e o Supremo aceitou. Pior, o Supremo aceitou como prova num HC em suspeição. Matéria de suspeição é matéria de fato, não cabe HC. Mas anulou. E aí o 9 dedos é candidato. Vocês entenderam? Então, depende do réu no tribunal, nos tribunais superiores, a decisão vem diferente. Porque se eu, promotor, os delegados aqui pedirem um espelhamento de celular, não, doutor, o senhor vai mexer na conversa só para condenar o coitadinho. Agora, o cara faz uma interceptação clandestina de celular, de espelhamento de celular, onde ele pode ter colocado todas aquelas frases lá que ele disse que foi o Moro, e o judiciário aceita e anula uma condenação que passou por juiz de primeiro grau, TRF e STJ. Então, vale tudo. É por isso que eu falo que as decisões têm que ter fundamento e têm que ter coerência. E se virar vale tudo, a justiça começa a ser desacreditada. E é isso que a gente não quer. Aqui eu vou pedir para o Rodrigo me ajudar, que eu quero comentar esses HCs da 6ª turma do STJ, e os delegados aqui, o delegado do GAECO, os delegados que me acompanham, as autoridades policiais
principalmente, vão ver que absurdo que é. O que se escuta nos bastidores é que o ministro que está dando essas decisões, ele está com uma tese de doutorado, e aí o cara está viajando, entendeu? Assim, é por isso que a gente briga para, no Supremo, ter só gente do judiciário com experiência. Tá? Como é que você põe no Supremo lá um cara que não tem nada contra os advogados, mas não tem experiência da sentença criminal, de fazer dosimetria da pena. Nós temos juízes do trabalho lá julgando casos de crime complexos demais. A juíza do trabalho não tem competência criminal. Ela nunca viu aquela matéria. Ela vira ministra do Supremo, cai no colo dela. Quem que vai fazer isso aí? O assessor. Entendeu? Então, isso é um problema que a gente tem. Eu vou comentar aqui, é mais para a polícia, né? Os delegados da Polícia Civil sabem mais que eu dessa matéria. Aqui, ó. Olha só, eu vou ler para vocês e vou comentando aqui. Os delegados, quem quiser comentar, pode falar, doutor Gustavo, e os dois Gustavos, né? Doutor Márcio também, que estava aqui. Olha lá, ó. Habeas corpus, tráfico de drogas, busca pessoal, ausência de fundada suspeita, alegação vaga de atitude suspeita, insuficiência, ilicitude da prova obtida, trancamento do processo. Vamos ler para ver o que aconteceu. Exige-se, em termos de estándar probatório, para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, olha o erro aqui. Busca pessoal e veicular. Não existe inviolabilidade pessoal ou veicular, existe inviolabilidade de domicílio. Agora eu vou ensinar o ministro. Então vamos continuar. Baseado em juízo de probabilidade. Como se a polícia não tivesse poder de polícia. Agora o PRF para ver o documento do carro, tem 1 quilo de cocaína. Ah, não tinha fundada a suspeita. Segue, parceiro. É uma decisão idiota, chega a ser imbecil. A polícia tem poder de polícia, gente. Ela não precisa de fundada suspeita para nada. Baseado em juízo de probabilidade descrita com maior precisão possível, aferida de modo objetivo, devidamente justificada, pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, de que o indivíduo esteja na posse de droga, armas e outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando urgência em executar a diligência. Entretanto, a normativa do 4244, do CPP, que é o Código de Processo Penal, não se limita a exigir suspeita fundada. É preciso também que esteja relacionada à posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam crime de delito. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de não que se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias. Vai, desce, Rodrigão. Indivíduos, atitudes sociais, situações sem relação específica com a posse de arma proibida, droga, por exemplo, que constitua corpo de delito. Não autoriza busca pessoais praticadas como rotina ou praxe. PRF, vocês não podem mais fazer operação no feriado. O STJ está falando que não pode. O cara está descendo com a família lá, e 50 quilos de cocaína no porta-malas, você não tem fundada suspeita. Você dá um tapa nas costas e fala, vou escoltar para ninguém te parar. Cara, isso aqui, ou é um ministro que está numa tese, ou também, o que a gente do Ministério Público entende, lobby das grandes escritórios de advocacia. Entendeu? Que nós não temos, a Polícia Civil, o Ministério Público não tem isso. Vamos lá. Não é lobby no mau sentido. Não é o ministro que está recebendo dinheiro, não é isso. É o lobby de convencimento. Isso é o lobby, que a palavra lobby... no inglês, lá nos Estados Unidos, o lobby é uma atividade normal, que no Brasil tem também. Você monta o escritório e faz um convencimento do magistrado. É por isso que era aquele absurdo que eles falavam, o Moro está conversando com o procurador da República que atua no processo. É lógico que o promotor conversa com o juiz, assim como o advogado, assim como o delegado. É proibido conversar? Então... umas excrescências que a gente vê no judiciário e que a gente não tem como modificar, a não ser pelo trabalho de convencimento dos ministros, de mostrar com os ministros, através da polícia, que assim o trabalho da polícia é inócuo, não vai pegar nunca ninguém. Não satisfazem a exigência legal por si só meras informações de fonte não identificada. Então o PRF tem lá uma denúncia anônima, está vindo uma caravana marrom com 50 quilos de cocaína, ele para e pega. É denúncia anônima, não pode. Solta o cara. Uma coisa que ele se esqueceu, o ministro, é das condutas permanentes. O transporte é uma conduta permanente. O armazenamento, quando está no tráfico, quando está a carga adulterada, é uma conduta permanente.
Ele está transportando. Às vezes o delegado não consegue pegar o furto em si, mas ele está transportando carga ilegal, você faz o flagrante pela receptação. Porque o transporte da carga ilegal é uma ação permanente. Então o delegado pode dar o flagrante, não pelo furto que aconteceu lá atrás, mas pela receptação. Olha lá, ó, não satisfaz a exigência legal por si só meras informações de fonte não identificada, denúncia anônima, ou instituições, impressões subjetivas, intangíveis, não demonstradas de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente no tirocínio policial, ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada nos elementos. Aqui, senhores, o ministro inverte. Porque vocês, como autoridade policial, como agente da PRF, como policial militar, vocês têm fé pública. É ao contrário. Se o réu falar que você está mentindo, ele tem que ter um início de prova da mentira. O ministro inverte o raciocínio. Ele fala que o bandido está falando a verdade e você tem que provar o que você está falando. Então é um verdadeiro absurdo. Vocês não têm mais fé pública. Você fala, olha, doutor juiz, ele correu a hora que nós chegamos perto. E a hora que nós abrimos a mochila, tinha 1 quilo de cocaína. Fala, mãe, prova que ele correu. Olha lá, ó, o fato de terem sido encontrados aqui, ele fecha com chave de ouro, né? Como dizem meus amigos lá do Ministério, com chave de roda ele fecha. O fato de terem sido encontrados objetos ilícitos, independente da quantidade após revista, não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário fundada. Gente, o fato de ter encontrado o objeto, vamos supor, o delegado entrou na casa sem mandado, tem 10 quilos de cocaína, legaliza a entrada do delegado, porque a conduta é permanente. Ele rasgou a permanência. Pior, aqui não é casa, doutores. Aqui é carro e busca pessoal. A outra é pior, gente. A outra, se eu ler... Ele fala de fishing expedition. Sabe o que é fishing expedition? É quando o advogado protocola um HC e quer saber, doutor Belão, o que o senhor está investigando do cliente dele. Pelo menos nessa o STJ acertou. Não existe fishing expedition no direito penal brasileiro. Ou você dá o fato concreto com seu cliente, ou o número do inquérito, ou nós não vamos fornecer nada. Ele fala que o fishing expedition é da polícia, que a polícia fica entrando nas casas até achar. Ele inverte todo o raciocínio do processo penal brasileiro. Quando vocês têm aí uma presunção iuris tantum, que é relativa, do que vocês fazem, de fé pública. Ele inverte tudo, ele considera a palavra. O pior, o STJ, nessa jurisprudência aqui, eu não vou me delongar mais, ele exigiu da autoridade policial ou do policial militar que entrasse na casa a filmagem no celular da pessoa autorizando. Que bandido que vai dar isso, gente? E aí o ministro Alexandre de Moraes revogou essa exigência, porque falou que ele estava legislando. Então isso aqui já não está valendo mais. Mas eles estão exigindo alguns juízes por escrito a autorização. Os delegados devem saber isso melhor do que eu. Eles querem por escrito que autorizou a entrar. Gente, se vocês encontraram cocaína na casa, não precisa de nada escrito. A conduta é permanente, ele está armazenando. Então, o raciocínio da sexta turma, ele está invertido pelo nosso direito processual penal. Agora, a gente pode criticar a decisão, mas nós temos que cumprir. O que cabe a nós? Fazer um trabalho de convencimento desses ministros. O problema é que, por exemplo, o Ministério Público Estadual, ele não atua, lá é só o federal, nos tribunais, no STJ e no STF. E os procuradores da República, e quem atua lá, não está interessado em alterar isso, porque são crimes pequenos, são coisas pequenas para eles. Então a gente tem que fazer esse trabalho através da Associação de Delegados, da PRF, do Ministério da Justiça, tem que fazer um trabalho de convencimento do julgador. Não pode deixar as bancas de escritório chegarem, convidarem esses ministros, vamos lá na minha faculdade, você dá palestra. Ou seja, esse é o lobby. E eles vão convencendo os ministros de que essa teoria está certa, quando eles estão invertendo o processo penal de ponta cabeça. E aí o policial que fez o serviço correto, tudo, fica sujeito a ter um abuso de autoridade. Então, é isso que a gente está lidando hoje. E que a gente tem que fazer esse trabalho para convencer a todos. Carley, eu agradeço mais uma vez, agradeço aí, espero que a parceria com o GCCO dê frutos. Até, não sei se o doutor Vitor Hugo convidou vocês, dia 10, para uma reunião aqui com o GCCO.
Até vou estender o convite para os delegados do GAECO de Cuiabá, para a gente fazer essa força em conjunto, aí, os delegados daqui também, para a gente continuar aí o que nós começamos de combater ao crime e contar com vocês também, associações privadas, PRF, que a gente sempre conta aí com o apoio de vocês, com a força da PRF, a expertise, da PM também, a Força Tática, sempre nos acompanha nas buscas. Eu faço questão de ligar com o Coronel Cândido para prestigiar a Polícia Militar, que sempre nos ajuda em tudo que a gente precisa. Muito obrigado a todos. Desculpe aí, se eu esqueci alguém, de cumprimentar alguém, eu agradeço a oportunidade de falar com vocês e peço desculpa aí a integrante do Judiciário, a quem eu respeito muito o Judiciário, mas o nosso problema está lá nas instâncias superiores do Supremo. Conheço os juízes, são todos ótimos magistrados. Muito obrigado.